Olá, meu nome é Júlio Rezende, sou aluno do curso de Ciência da Computação da UFSJ e nesse vídeo irei descrever o processo de construção de um giroflex de LEDs, apresentado como trabalho prático da disciplina Fundamentos da Eletricidade e Magnetismo. O projeto inicial foi idealizado com o objetivo de utilizar 64 LEDs vermelhos de alto brilho, sendo 8 torres com 8 LEDs cada, e cada torre conectada a uma porta digital do Arduino, com todos os 8 LEDs do Arduino ligados em paralelo. No entanto, cada LED consome em média 20 mA, que multiplicado por 8, pois temos 8 LEDs em paralelo, resulta em um consumo de 160 mA, valor que passa bem longe do limite de 40 mA liberada por cada porta do Arduino. Então, a solução encontrada foi utilizar uma alimentação externa para os LEDs. As torres de LEDs possuem um esquema elétrico idêntico ao da foto. Enquanto o Arduino liberar um pequeno pulso no pino central do transistor, o transistor dará continuidade pelo lado direito com a corrente ligada ao pino da esquerda. Nesse caso, o fio conectado ao transistor é o GND. O 9V fica constantemente conectado aos LEDs. Assim, quando o Arduino emite um pulso no transistor, o GND é liberado e os LEDs acendem. Cada torre também possui dois resistores, com resistência exibida na representação do circuito. Como podem ver, a torre possui duas subtorres paralelas, com 4 LEDs conectados em série em cada uma. A escolha foi com o objetivo de equilibrar a tensão e a corrente necessária para acender cada torre. Vocês podem estar se questionando sobre o fato de a alimentação dos LEDs estar vindo pela placa, e eu ter dito anteriormente que ela deveria vir de uma alimentação externa. Acontece que quando alimentamos o circuito pelo pino VIN, como nesse caso, podemos considerar que a alimentação é externa, pois esse pino, em especial, libera exatamente a tensão e a corrente que está entrando no Arduino pelo conector. Tanto é que uma opção alternativa de alimentar a placa é pelo pino VIN. Essa é uma foto do circuito anterior, no qual eu testei uma protoboard e obtive o resultado esperado. Bom, agora iremos falar sobre a parte prática da construção do giroflex. Todos os circuitos com os resistores e os transistores eu montei uma shield, que é uma placa perfurada que se acopla por cima do Arduino, facilitando a montagem e criação dos circuitos. Ela não é tão prática como uma protoboard, pois é necessário que todos os terminais sejam soldados por baixo, mas escolhi usá-la pois representa uma maior compactação do circuito em todo. A figura da esquerda mostra a shield já acoplada por cima do Arduino Uno, mas sem os fios que seriam conectados aos LEDs. E a figura da direita mostra a shield sem o Arduino, com os fios já soldados. Para fixar os LEDs, eu escolhi usar palitos de picolé. Precisei fazer 16 furos bem pequenos para atravessar os terminais dos LEDs, e eu pudesse soldar por trás. O ideal era perfurar com uma furadeira com uma broca de 1 mm, mas como eu não possuo uma, acabei fazendo os furos com pregos bem finos e martelo. Infelizmente, muitos palitos racharam, mas não prejudicou a continuidade do trabalho. Nessa foto, os LEDs já estão fixados e soldados, prontos para receberem os fios que estão conectados à shield. Vocês podem perceber que a ligação dos mesmos é exatamente como eu citei anteriormente, com duas subtorres paralelas. Para prender as 8 colunas de LEDs de modo que ficassem todas bem certinhas, eu resolvi desenhar uma peça e depois imprimi-la em uma impressora 3D. Para desenhar, eu utilizei um programa bem fácil, que se chama SketchUp. Ele possui uma versão grátis disponível para download na internet, que foi a que eu usei. Ele é bem leve e prático. A peça impressa ficou desse jeito. Como a impressora não garante uma boa precisão para peças pequenas, algumas dessas cavas no qual seriam enfiados os palitos acabaram ficando um pouco estreitas, então mais tarde precisei alargá-las com uma barrinha de ferro quente. Bom, também foi necessário criar uma base para a peça toda e que serviria como proteção para o circuito. Os orifícios necessários para a passagem de fios e parafusos eu fiz com o próprio ferro de solda que soldei o circuito, mas acabei me arrependendo depois, pois o plástico derretido garrou na ponta do ferro e acabou dando muito trabalho para limpá-lo depois. Depois que eu soldei todas as torres de LEDs nos fios conectados à shield e fixei os palitos de picolé, percebi que todos os palitos acabaram ficando muito dispersos. Alguns estavam inclinados para dentro, outros para fora. Isso era falta de um suporte superior.
Para fazer que todos ficassem bem alinhados uns com os outros, eu acabei utilizando uma peça de válvula de pia, que na válvula tem a função de uma porca de parafuso. A peça é semelhante à que está destacada na fotografia esquerda. Ela se encaixou muito bem, pois a parte em relevo é um octógono e tem as medidas bem próximas do meu giroflex. Ela foi encaixada ao centro, e para que os palitos grudassem nela e se alinhassem, eu utilizei uma goma de dinheiro para pressionar todos. A construção final ficou desse jeito. A fotografia esclarece a função da peça, componente da válvula de pia e do elástico, como eu acabei de detalhar. Com a estrutura toda pronta, só faltou a parte que para mim foi a mais fácil, programar. O Giroflex foi programado utilizando a própria ideia do Arduino, que tem uma linguagem baseada em C e C++. A programação em toda é basicamente comandada por comandos de tempo, no qual o Arduino emite pulsos, ligando e desligando algumas torres de LEDs por algum tempo. Aí está um vídeo do Giroflex funcionando. Ele acende uma torre inicialmente, depois duas, três e vai nessa sequência. Logo depois, ele emite um efeito alerta. Os LEDs podem ser programados de acordo com a criatividade do criador. O vídeo rolando e queria agradecer a todo mundo que assistiu e meu amigo que me prestou o Arduino e a Xuxa. Valeu, Cícero.